Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é mais um Morning Call, trazendo os principais destaques aí do mercado. Um dia começa bem otimista, né? Ontem, finalmente, tivemos aí a tão esperada aprovação da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, né? Um placar, um sonoro 7-1 a favor do Brasil nesse caso, né? 379 deputados votando a favor, 131 contra, então uma grande vitória aí do governo e do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Então, apesar dos destaques não terem sido votados, né, na madrugada de ontem, é uma vitória bem expressiva, né, dado o placar. Se estimava que o governo teria aí 330 até 340 deputados favoráveis, chegou-se a um número, né, de 379. Então, esse é bem positivo. A gente está vendo aqui o mercado, ontem uma alta até que mais comedida do índice, né, 0,6 de alta, bateu nova máxima, a gente está perto aí numa vista dos 106 mil pontos, o índice futuro aqui indicando 0,20 de alta, né, principalmente por essa questão dos destaques. Então a gente tem aí, para que a reforma seja aprovada em segundo turno na Câmara, antes do recesso parlamentar, alguns trâmites, principalmente os destaques, e a expectativa é que até sábado aí o Congresso, né, os deputados trabalhem para aprovar essa reforma. Pode ter alguma concessão aí, alguma desidratação na reforma, nos destaques, principalmente em relação à questão dos policiais e das mulheres, né? Então, mas é bem positiva a aprovação no primeiro turno. Então, acho que agora as coisas começam a andar, né? A gente tem dito já há algum tempo que a gente acreditava na aprovação da reforma, acho que agora, de fato, ela está no preço, né? Ibovespa agora 105 mil, quase 106 mil pontos, e agora outros passos depois da reforma, né? Você vai ter a reforma tributária, tem várias outras medidas micro que o governo pode avançar. Então, ontem também, no cenário internacional, a gente viu o discurso do presidente do FED, o Jerome Powell falando, né, da esperada, talvez, queda da taxa de juros dos Estados Unidos. Né? São 10 anos que não tem corte na taxa, né, o chamado discurso dovish, ou mais flexível, ou mais que permite uma inflação um pouco mais alta, é uma coisa muito positiva, desculpe, para mercado emergente, para mercados emergentes, né? Queda de taxa de juros dos Estados Unidos é mais liquidez global, mais recurso de investidor estrangeiro vindo para o Brasil. Então, tudo indica que a reforma da Previdência será aprovada, e aí eu acho que aprovando na primeira casa, né, aprovando na Câmara, eu acho que a gente já vai ver um fluxo de investidor estrangeiro, e vai ter, claro, os investidores que vão preferir passar ainda no Senado e quando o Brasil recuperar o grau de investimento, né, que pode acontecer daqui a um ano, né, algum ponto aí do segundo semestre de 2020, a gente acredita que o Brasil pode recuperar o grau de investimento. É claro que são vários Cs aqui, né, precisa ser feita a lição de casa, aprovar as reformas, principalmente Previdência, depois tributária, e tem várias questões micro. Então, pode haver hoje, como está acontecendo agora, né, o índice futuro pela manhã estava subindo mais forte, chegou a subir 0,7, agora está no 0 a 0. Então, ontem a gente viu alguns papéis aí em forte alta, então também acho que é um movimento talvez natural de realização de lucro, né, aquela analogia que eu já fiz aqui com o pulmão, né, não dá só para inspirar e não soltar o ar, não dá para a bolsa subir infinito todos os dias. Acho que é natural uma realização de lucros e até uma rotação, como a gente chama, entre setores, né? Eu comentei ontem aqui sobre o setor de construção civil, que é um setor que é mais atrasado, que recebeu muito recurso nessa semana, por isso a gente viu ações até da terceira linha em alta. Indo para o cenário corporativo, a gente tem duas notícias, né? A primeira, o Banco do Brasil confirmou a venda das suas ações, são 15% que o Banco do Brasil tem nas ações do IRB, o Instituto Resseguros Brasil. Então, uma oferta aí que pode girar entre 8 e 9 bilhões de reais, né? O Estado, a União, o governo federal também tem uma participação. Então, a SUSEP, na terça-feira, no feriado, né, a superintendência, né, que cuida dos seguros, né, do mercado, a CVM, vamos chamar assim,
do mercado de seguros, tinha uma regra que as seguradoras não poderiam ter controle pulverizado, né? Ou seja, precisava ter um controlador, precisava ter um dono. Então, o IRB tem, né, o seu bloco de controle é composto por Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, um fundo da Caixa Econômica Federal e o próprio governo através do BNDES. Então, a SUSEP mudou essa regra, então pode sim agora uma seguradora ter o controle pulverizado, ser uma chamada corporation, né? Então, na terça-feira, na segunda-feira, as ações do IRB caíram, né? Porque se questiona, e aí eu acho que é uma luz amarela, né? Porque é claro que é positivo para o Banco do Brasil, né? Não faz sentido o Banco do Brasil ter ações, né, de uma seguradora, assim como não fazia ter da Neoenergia, por exemplo, né, que foi feito o IPO. Então, o banco vai aplicar melhor esse capital. Então, uma notícia positiva, no meu entender, para o Banco do Brasil e para o RB também, né, que ontem as ações subiram aí quase 7%. Acho que refletindo aí o aumento da liquidez. Agora, se Itaú e Bradesco também decidirem vender, acho que acende sim uma luz amarela, indica que o papel está caro, né? E por isso, né, já tive, né, a gente já teve as ações RB na carteira, as melhores ações, né, antes dela ser antes de estar tão em evidência, eu decidi vender as ações, já tinha um ganho de quase 50%, na verdade, 46% de ganho, porque o resultado do IRB não estava crescendo tanto mais. Acho que pode ser que Itaú e Bradesco, se venderem a participação deles, agora que o caminho está aberto, pode indicar que o papel está caro, né? Então, acho que acende aí uma certa luz amarela em relação ao RB. Tem uma outra notícia também de Rumo, né, que é negativa para o papel, que é o atraso, né? O Ministério Público negou a renovação antecipada da Malha Paulista, né, da concessão. A concessão vence em 2029, a Rumo está tentando já renovar antecipadamente por mais 30 anos. Então, ainda é um processo que não é definitivo, né? O Ministério Público está contrário, mas ainda tem um relator que pode dar uma medida favorável. Então, essa negação, de certa forma, era esperada, dado o perfil aí rigoroso, né, do procurador do Ministério Público, e é ser negativo para Rumo. Então, a gente vê as ações hoje aqui caindo 1%, mas a gente vê isso como mais uma coisa de curto prazo, né? Acho que eu sou muito otimista em geral, agora que está aprovada, né, a reforma da Previdência, a gente vai ter muita coisa positiva no cenário de infraestrutura e transporte no Brasil, que acho que é onde o Brasil ficou mais ultrapassado, né, vamos chamar assim. Então, várias medidas aí micro do governo, fazendo concessões de aeroportos, novas concessões de rodovias e ferrovias também. Eu acho que portos também está bem atrasado. Então, acho que é um setor aí de infraestrutura e transporte que o governo deve investir bastante no micro, e é um setor que eu sou bastante otimista, né? Lembrando que a Rumo tem as ferrovias para transportar, principalmente grãos, né? Milho e soja, né? Que o Brasil é um grande exportador. Então, as safras devem continuar crescendo bastante. A Rumo também adquiriu, né, no leilão a ferrovia Norte-Sul, que vai integrar com as suas ferrovias. Eu acho que deve sim renovar a malha paulista, mas ainda teremos mais algumas idas e vindas aí no papel. Por último, se você perdeu ontem, estávamos eu e Felipe Bevilacqua, eu e Filipão falando sobre fundos de ações, né? Então, você ter acesso a grandes gestores, a você ter diversificação, você ter acesso às casas são especializadas em determinada estratégia, né? Então, ontem o Felipe abriu aí para quem assistiu uma recomendação de um fundo de ações, né? Um fundo long bias, que é um nome chique, mas ele ganha também não só com a alta da ação, mas também com a queda. Então, ele aposta em bons setores e boas empresas e também aposta nos setores que vão não tão bem. Então, a gente vai deixar aqui para você o link, né, do replay desse nosso bate-papo aí sobre fundos de ação, a gente falando de mercado, falando das perspectivas da Bolsa, explicando como funciona a série de fundos de investimento e, claro, a gente sempre dá um desconto aí especial para quem nos acompanha, quem assistiu a live ontem. Então, deixo aqui o link para vocês.
E antes de encerrar, vamos lá, o índice agora virou, então, para queda. Então, como suspeitávamos e temíamos, é natural uma certa realização de lucros depois de uma alta muito forte, né? A gente tinha visto aí no mês de julho, o Ibovespa subindo quase 5%, que foi mais que o mês passado inteiro. Então, acho que é relativamente natural uma realização de lucro, o Ibovespa agora caindo em 0,3%. Bom, pessoal, vamos acompanhar principalmente a questão dos destaques da reforma da Previdência, que deve acontecer entre hoje e amanhã, e esperando que até sábado o segundo turno da reforma seja aprovado. Desejo, então, a todos um excelente dia. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.